Vamos lá. Tá? Relações entre atividade física e aptidão física e saúde. Ok? Nos traz campos configurativos, figurativos e categóricos. Lazer categórico, lazer binóculo, entre os tempos menores, que eu já falei que é a minoria que tem esse tempo. Ok? Até hoje eu estou tentando ter esse lazer imaginário, mas sempre na minha mente, os armazenamentos habituais simbolizados nos traz consequências importantes como a atividade física, que vai haver uma cultura corporal. Quando eu falo do corpo, há uma cultura desde a infância e até a sua idade atual hoje, desde a infância, desde até os 40, depois passou dos 40. Então, o que ocorre? Há meios, aí vai em edifícios, etapas, e essa complexidade em edifícios, esses editos editoriais, vai almejar maturações. Quando eu falo sobre motricidade, eu falo ciência do movimento. Quando eu falo sobre motricidade, eu falo ciência no movimento. E a motricidade, nessa ciência no e a ciência do movimento, vai ocorrer habilidades. Diz que a palavra motri ocorre já o que? Movimento. Se você vê no dicionário latim, motrios, já nos coloca os campos de uma arqueologia etimológica, não de fósseis, mas uma arqueologia de profundo conhecimento sobre a palavra e a sua essência, que coloca sobre vários sentidos, duplos sentidos, mobilidade, movimento. A palavra movimentar, como já coloquei em vários termos, coloquei a palavra revista, o quê? Também coloca o tipo de revisão, revista, periódicos, mensais, semanais, os micromovimentos, os meses, mesomovimentos e macromovimentos. Ok? Quando tem um sexto período numa faculdade, não. Primeiro período são 6 meses. Segundo período, 12 meses. 12 meses é um ano. Ok? Então a questão, quando você entra numa escola, está na primeira série, um ano, segunda série, 2 anos. É lógico que tem aquelas questões de primeiro período, segundo período, que eles colocam ali também, que é bom, ao meu ver, que eu estava discutindo com uma pedagoga certa vez, ela falando com ela que é bom que traz algo estimado, né, que possa fazer um diferencial entre a universidade, da pré-escola à universidade. Entre os fatores primários também é bom colocar fatores primários, secundários também, que depois que assassinar alguém, nós fizemos a nossa parte, entre primário, secundário, ok? Então, nesses campos de hereditariedade, atividade física, já falei, vou voltar a fazer esse feedback de novo. Lazer, ocupação, atividades, ok? Está aqui nos campos importantes. Então, a atividade física, a aptidão física relacionada à saúde, ok? E saúde. São vários fatores entre esses acervos que condicionam e acondicionam pontos importantes, ok? Vamos lá. Nessas classificações, é lógico que entre o exercício vai haver um tempo de reação, de exercício, e a reação do tempo. Nesses termos cronológicos entre o sujeito, visando conhecer, entre o sujeito visando reconhecer, e nesse reconhecer vai ser um ser que vai se adaptar a outros níveis de aprendizado. O ser humano está, ou seja, em campo frenético, sistêmico, circulatório, que vai ser o quê? Vou colocar o modo vai se arrebatando a cada dia em questão de aprendizado. Ocorre uma essência e uma transcendência. Ok? Eu coloco o termo frenético no dicionário do Ruth Rocha e outro dicionário que usa um termo frenético. Não é Freinat, não, Freinat. Celeste Freinat, que é um autor também ligado aos campos dos jogos. Falo, quem me conhece, questões de sala de aula, desde o ensino eficiente, a palavra eficiente. Vai ver a palavra efizema. Efizema, eficiente, eficaz, ou seja, nos traz efigramas. Efigramas é o quê? São os meios bioestatísticos
gramaticais também, ou estatísticos, de estatística, sociogramas, que é algo superior. Eficiegênese são que vai gravar gravações, que vai vir um desempenho em destaque, e que vai ser um início. Por exemplo, Eva Maria Lacatos. Então vamos lá. Então, Mariana Andrade Marconi, que é a colaboradora. Então, Mariana Andrade Marconi. Aí você vai associar a Marconi Lacatos. Aí coloca Antônio, Antônio Marcos Antônio Marconi Lacatos. Vamos lá o nome. Então você vai associar entre os autores. Quando eu falar o nome, você vai saber também, questão de história, as introduções, as pesquisas. Embora os campos metódicos tenham bem parecido. Embora a própria professora, que eu já falei, a da Silva, não sei se é da Silva ou Silva, mas tem Corrêa ainda. O Corrêa que complicou a nossa vida em questões de histórias dos Correias que vieram para cá, lá do parecer da Bahia, do norte, do sul. Os Correias invadiram terras aqui em épocas para fazer diferença, como fazendeiros, boiadeiros, ou seja, caseiros. E nessa encrenca teve pessoas da nossa família também, os Correias, que faz parte dos Moreiras, Alves, ok? E essa mistura juntou entre essas famílias todas uma família só, que unificou. E rapidamente houve perdas, não sei como foi, entre esses cabos de guerra, esses cabos de linha, entre a história e o turno do tempo. Houve assim, ó, 5, 6, 7. Os Correias são bem conceituados relacionados à pesquisa também, não só os termos de Roberto da Mata, como também faz parte dos Correias, mas os campos vitorianos e as vitorianas. Os Correias têm hoje departamentos ligados ao quê? Ao Oxford. Oxford é uma faculdade, Oxford, que também são inteiramente determinantes relacionados à vida. Tem os Gouveias também, que são importantes lá pelas marés de montanha em Minas Gerais, os Gouveias, Passos, que eu também gostei de citar em campos análogos a doutora Raquel Gouveia Passos, que ela fala sobre hospícios e outras questões. Mas o que nos acolhe essas questões é importante, é viável, mas os Gouveias são muito importantes, como todos os sobrenomes. Quando você olha na pauta, você vai olhando, que eu trabalhei no interior, vai se familiarizando algumas questões. Tem pessoas ligadas a outras famílias, tem, por exemplo, da Silva, tem várias da Silva, como esse dicionário aqui tem o da Silva, com a Ruth Rocha, da Silva, né? E entre essas questões, tem pesquisas que vão apropriar, engessar, usar o termo ligado à essência, a campo de academos, o próprio Platão fala, entre essas cavernas e os dilúvios de naufrágio ligado à pesquisa e qual vai ser a consequência. Às vezes o próprio professor pode falar que não vai dar certo essa viravolta, você pode falar com ele o que você fez, entre cenários, em 300 mil, 200 mil de investimento, ou 100 mil, não sei, mas trata da natureza e vale a pena como referencial de persistência, perseverança entre esses meios analíticos. O que é consequência? Consequência é algo que nós conseguimos. E nessa consequência houve o quê? Desafios. É lógico que tem alguns autores ligados a alguma revista, como a Psique, fala transtornos desafiadores. Transtorno. Embora o transtorno que eu coloco para ela, o transtorno é o quê? Que vai contornar algo sempre que possa haver algo prejudicial, mas o transtorno e transformação, a palavra trans, ela fala transição. Você está vendo transtorno num desafio, modifique. Embora, quando nós falávamos transtorno entre os desafios, falavam que era imperativo. A imperatividade, já falava, quando nós olharmos, o próprio professor de educação física falou, imperativo aqui não está dando problema. A senhora está, ok? Agora você vai tirar da minha aula. Primeiro era problemas que nós conversávamos no conselho de classe, aí havia um acordo, mas chegar lá e pegar o aluno na sua aula e tirar da aula, já era um desrespeito, tem que conversar, tem que ter um conselho de classe. Okay? Aqui é a minha sugestão, na minha época era assim, eu não deixava. Acho que fui muito apático nessas questões. Ok?